Paz, queridos irmãos, aqui é o pastor Sérgio. Estamos mais uma vez aqui juntos para a nossa escola bíblica da Quadrangular, aqui da igreja de Mangabeira. Então, amados, nessa noite nós vamos falar sobre um assunto que dói para muitas vezes, para muitas pessoas, que é difícil para muitas pessoas, porque mexe com as nossas emoções, mexe com os nossos sentimentos, que é sobre perdão. Então, para que a gente fale hoje sobre perdão, primeiro, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nesta noite, Senhor, vem falar conosco de uma forma sobrenatural, através desta escola bíblica, que possamos ser, ó Deus, contemplados com Teu Espírito Santo, possamos ser edificados na Tua Santa Palavra, aprendendo, Senhor, acerca de algo tão profundo como é o perdão, Senhor. E não somente sejamos ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que temos aprendido, Senhor, nestas aulas da escola bíblica. Senhor, porque nós desejamos muito a Tua presença, Senhor. Portanto, que o Senhor venha crescer em nós, que o Senhor cresça e que eu diminua em todo o tempo. Portanto, Senhor, vem falar com cada um de nós individualmente, Pai. Perdoa os nossos pecados e ouve as nossas súplicas nesta noite. No nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, então vamos lá. Falar sobre perdão. Olha só, a nossa 16ª lição, ela traz o assunto que muitas vezes é difícil de praticarmos. A palavra perdão, ela traz consigo um peso muito forte, algo tremendo. Porque a Bíblia é muito forte, a Bíblia ela é muito categórica quando ela fala a respeito de perdão. Que se eu e você não perdoarmos, nós não somos perdoados. E também diz que sem arrependimento não há remissão ou não há perdão de pecados. Então ela coloca a palavra perdão como algo que é necessário e é obrigatório para a vida de um cristão que quer prosperar. Eu e você desejamos prosperar na nossa vida. E se eu e você queremos prosperar na nossa vida, seja ela emocional, financeira, cristã, na parte espiritual, se queremos coisas grandes de Deus, este ponto não pode faltar em nossas vidas. Pedir perdão e dar o perdão. Amém? Então vamos aprender um pouquinho sobre perdão. Olha só. Falando no livro, o que é que ele diz a respeito disso para nós? Ele diz que o perdão é o remédio para a alma. O perdão é o remédio para a alma e deve ser praticado diariamente. Quanto tempo nós temos que perdoar? Em todo o tempo. Quanto tempo nós temos que pedir perdão? Todo o tempo. Então, queridos, em todo tempo nós estamos pecando contra alguém ou contra Deus. Então, em todo tempo nós temos que estar nos arrependendo e pedindo perdão. Seja contra alguém ou seja contra o nosso Deus. Então, se aquilo que nós fizermos contra alguém, isso está machucando o nosso íntimo, estamos sentindo que aquilo está pesando, querido, está na hora de se arrepender. Está na hora de pedir perdão. É básico, isso é básico. Sem arrependimento não há perdão. Sem arrependimento não há remissão de pecados. Então, precisamos nos arrepender e pedir perdão, ou então nos arrepender para sermos perdoados. Isso é básico. E vamos lá, vamos continuar dizendo. Abram a palavra de Deus aonde você estiver agora, na sua casa, ou se você não consegue abrir agora, ouça pelo menos o que nós estamos falando e grave no seu coração aí, ouça muito bem, grava na sua mente, grava no seu coração. Lucas capítulo 23, verso 34. Olha só, o que disse Jesus em Lucas capítulo 23, verso 34. E Jesus declarava: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Querido, Jesus na cruz, agonizando, Jesus estava lá pagando pelos nossos pecados. Ele que não tinha pecado algum, estava na cruz do Calvário,
pagando pelo meu pecado, pelo seu pecado. E ele olha para aquelas pessoas que estavam ali o crucificando, ele olha para aquelas pessoas que estavam ali até mesmo blasfemando, ele olha para aquelas pessoas que estavam ali batendo o martelo com o prego nas mãos de Jesus ou nos pés de Jesus e dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, querido, olha só, Jesus, ele ofereceu perdão, ele deu o perdão, mesmo para aqueles que não estavam se arrependendo do que estavam fazendo. Olha só como que Jesus foi cuidadoso nisso. Então, Jesus estava preocupado em levar o perdão, em dar o perdão, mesmo quando as pessoas que estavam o ofendendo não estavam pedindo isso. Porque para que eu e você ofereçamos o perdão, não é necessário que a pessoa que fez o mal contra nós se arrependa. Porque muitas vezes a pessoa que fez o mal contra nós, ou ela foi displicente e nem percebeu que nos magoou, ou ela fez e não está nem aí com isso. Mas cabe a mim e você não permitir que raiz de amargura alguma fique em nossos corações. Portanto, assim como Jesus ofereceu o perdão para aqueles que não estavam se arrependendo, eu e você precisamos aprender a mesma coisa. Vamos lá? Vamos continuar? E como é difícil expressar perdão, né? Como é difícil expressar perdão? Quando alguém está contra nós, principalmente porque a gente só precisa perdoar quando alguém está contra a gente, causando mal, trazendo danos à nossa vida. Então, queridos, é realmente difícil, porque nós somos humanos, nós somos feitos de carne e osso, nós temos sentimentos, nós temos emoções. Então, dar perdão a alguém que nos ofendeu, dar perdão a alguém que nos humilhou, dar perdão a alguém que nos quis mal, é difícil. É difícil. Precisa muita fé, muita obediência. Não é fácil, mas é necessário. Olha só. Jesus nos deu a maior lição de amor quando disse: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Durante todo o tempo que Jesus esteve crucificado, ele repetiu continuamente estas palavras a cada ferida, a cada dor. Olha só, é difícil oferecer perdão, mas é possível. Jesus fez isso e mostrou isso, mesmo no momento da crucificação, em que todos estavam causando males a Jesus. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é liberar perdão. Uma das coisas mais difíceis para o ser humano é liberar perdão. O perdão é um ato de fé, já que os nossos sentimentos se negam a dá-lo. Se você esperar sentir para dar perdão, para liberar perdão, você não vai perdoar nunca. Perdão não é sentimento. Eu não perdoo alguém porque eu senti necessidade. Não, eu perdoo por obediência à palavra de Deus. Entenda, querido. Perdoar alguém que nos ofendeu é ordem bíblica. Então não está envolvida em sentimentos. Se você esperar sentir alguma coisa para dar perdão, para liberar perdão para alguém, você vai morrer com isso. Porque você não vai sentir nunca, porque a sua carne, ela vai querer que a pessoa que te fez mal, que se lasque. Você não está preocupado com o bem dela, você não quer o melhor para ela, você não quer liberar perdão. Mas entenda, não liberar perdão é como tomar um copo de veneno
e esperar que a outra pessoa morra. Porque a única pessoa que vai estar morrendo se você não liberar perdão é você. Prestou atenção no que eu disse? Não liberar perdão é como tomar um copo de veneno e esperar que a outra pessoa morra. Quem vai morrer é você. Então não espere sentir. Perdoe. Alguém te fez mal? Perdoe. Ah, mas a pessoa não se arrependeu? Perdoe. Mas a pessoa não veio pedir? Perdoe. Não importa se você vai entrar no seu quarto e vai falar: Senhor, eu libero perdão para fulano de tal que me fez mal. Não importa se você vai fazer isso. O importante é que você libere perdão. O perdão, querido, é ordem bíblica. Não está envolvida em sentimentos. Ficou claro isso? Então, se você ficar com alguma dúvida, me pergunte depois nas nossas... pelo zap, me pergunte, coloque lá a sua dúvida, mas não fique com dúvidas em relação a isso. Porque, querido, é ordem, não é sentimento. Tá claro? Então vamos lá. O perdão é um ato de fé. Primeiro, é um ato de fé. Fé e obediência à palavra. Já que os nossos sentimentos se negam a dá-lo. O perdão é uma decisão que não pode ter interferência das nossas emoções. É uma decisão que as nossas emoções não podem interferir nela. Simplesmente eu obedeço porque eu obedeço. Eu decido obedecer a palavra, não aquilo que os meus sentimentos querem. Não é lógico perdoar aqueles que nos traíram, que abusaram da nossa confiança, que nos roubaram, feriram, insultaram ou difamaram. Então, realmente, não existe lógica em perdoar as pessoas que fazem mal contra a gente. Não tem lógica de ser humana. Lógica humana. As coisas estão relacionadas à fé e obediência à palavra. Então, querido, é nesse momento que você tem que mostrar se você crê ou não no que está escrito. Porque a palavra de Deus é muito clara. Que se eu não perdoar, eu não sou perdoado. Então eu tenho que perdoar para ser perdoado. É ordem. Então, porque se eu esperar pela minha carne, pela lógica, a lógica vai me dizer: não, aquela pessoa merece continuar indo para o inferno e ela que se vire com o pecado dela. Não quero perdoá-la de jeito nenhum, porque o mal que ela me trouxe é muito grande. Quem vai morrer é você. Então, querido, não tem nada a ver com sentimentos, com emoções, não tem nada a ver com lógica, tem a ver com obediência e fé à palavra de Deus. Nenhuma pessoa, preste atenção, nenhuma pessoa é merecedora do perdão, mas o grande ensinamento do Senhor Jesus, o grande ensinamento que o Senhor nos dá é que Ele nos perdoa de todas as formas e de tudo que temos feito, não porque merecemos, mas sim porque Ele é um Deus misericordioso que estende o seu perdão sem limites sobre as nossas vidas. Querido, entenda, e isso é muito interessante porque falar que a gente merece, ninguém merece nada se não for a misericórdia de Deus. Eu estava lendo, inclusive, a respeito, quando a gente fala a respeito de perdoar ou de pedir perdão, o Antigo Testamento, ele fala a respeito do perdão de uma forma interessante. Eu vou até ler algumas coisas que eu vi aqui, a respeito das festas judaicas. Haviam festas específicas em que o povo levava suas ofertas de sacrifício para que o sacerdote apresentasse a Deus e essas pessoas fossem perdoadas. Então, por exemplo, uma pessoa pecou e essa pessoa que pecou, ela precisa ser perdoada. E a Bíblia diz que sem sangue não há remissão de pecados. Então, o sangue ele é necessário para o sacrifício através do sangue é necessário para perdão de pecados. Então, aquela pessoa levava lá uma pomba, levava lá um cordeiro, levava
um animal para ser sacrificado, levava até o sacerdote e chegava para o sacerdote e falava: olha, sacerdote, eu fiz isso, isso e isso, está aqui a minha oferta de sacrifício, apresente a Deus para que eu possa ser perdoado. E aí eu estava vendo o seguinte, que havia um impasse aqui. Porque uma coisa é, eu pequei contra Deus, eu fiz algo que desagradou ao meu Deus, então eu preciso me acertar com Deus. Mas se eu tivesse feito algo contra alguém, era necessário, antes de levar o sacrifício para o sacerdote, eu tinha que ir até a pessoa da qual eu ofendi, a qual eu causei algum tipo de dano ou mal, tinha que ressarcir o dano que eu causei para esta pessoa, e depois apresentar a minha oferta a Deus. Tá vendo como que é interessante? Antes de chegar a Deus para pedir perdão, se eu magoei alguém, eu tenho que ir até esse alguém. Eu não posso simplesmente chegar até Deus e falar: Senhor, olha, eu pequei contra fulano, né, me perdoa. E fazer de conta que eu não fiz nada para ninguém. A ordem bíblica é: primeiro se acerte. Ah, mas isso também está no Novo Testamento? Está. Vou falar isso para você agora, lá em Mateus capítulo 5. Olha só, Mateus capítulo 5, versos 23 e 24. Eu quero ler aqui para vocês. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, por quê? Porque de alguma forma você o magoou, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. E ainda diz mais no versículo 25: concilia-te depressa com o teu adversário, enquanto está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te encerrem na prisão. Então, querido, olha só, não espere as pessoas desaparecerem da sua vida para se acertar com elas. Se você magoou alguém, vá até esse alguém e peça perdão. Se arrependa. Ah, mas se a pessoa não me perdoar? Aí é ela com Deus. Você fez aquilo que a palavra de Deus te ensina. Você foi e pediu perdão. Até porque, querido, se você não fizer isso, você não está mostrando arrependimento. O arrependimento sincero de algo que a gente cometeu envolve o sacrifício de ir até aquela pessoa, se humilhar diante dela, reconhecer o erro e pedir perdão. Não é simplesmente falar: deixa pra lá, eu só preciso do perdão de Deus. Não é assim. Deus te perdoa se você mostrar um arrependimento sincero. E o arrependimento sincero está ligado a você ir até a pessoa que você ofendeu. E lá você mostrar para ela: olha, me perdoe, eu pequei contra você. Se você... inclusive, o texto ainda fala que se você... como que eu posso dizer aqui? Se você precisa restituir, porque você causou algum dano para essa pessoa, e você precisa restituí-la, você tem que restituir. Um exemplo disso, um ladrão. Uma pessoa que roubou uma determinada pessoa e se converte do seu crime. Ela precisa lembrar que ela fez algo contra alguém, e se aquilo incomodá-la, ela tem que ir lá pedir, se arrepender, e se ela tem que muitas vezes se submeter à lei. A pessoa precisa mostrar um arrependimento sincero.
Então, se eu ofendi alguém e eu simplesmente falar, não, Deus me perdoa, não preciso do perdão de ninguém, é mentira. Não existe isso na Bíblia. A Bíblia diz muito claro que eu sou perdoado assim como eu perdoo. E o arrependimento está ligado a ir até a pessoa também e pedir perdão para ela. Olha só. É por isso Jesus nos cobra essa postura, liberar o perdão sobre todos e sobre tudo, ainda que precisemos perdoar repetidas vezes a mesma pessoa. Ah, mas poxa, quantas vezes tem que perdoar? Olha, quantas vezes forem necessárias, disse Jesus. O perdão é a habilidade divina agindo nas nossas habilidades humanas. Olha que interessante, querido. O perdão é a habilidade divina agindo nas nossas habilidades humanas. Quando eu e você liberamos o perdão, é Deus nos usando mediante o seu Espírito e é nós reconhecermos que nossa carne mortal está morrendo e que Cristo vive em nós. E assim como Cristo liberou o perdão enquanto estava sendo crucificado, eu e você liberamos perdão porque Jesus habita em nós. Está entendendo? O perdão está relacionado com o caráter cristão. Ninguém pode se dizer que é cristão se não sabe perdoar. Porque um verdadeiro cristão perdoa. Eu e você, como cristãos, nós temos obrigação de perdoar, mesmo que os meus sentimentos sejam contrários. Porque quando eu obedeço a palavra de Deus, eu recebo a cura. Oh, glória! Quando eu entro em obediência, querido, à palavra de Deus, e libero o perdão para aquele que me ofendeu, eu recebo de Deus o bálsamo que faz com que aquela ferida que foi causada seja curada. Sem liberar o perdão, a ferida vai continuar aberta. E eu não recebo o bálsamo de Deus. Mas quando eu abro a minha boca contra os meus sentimentos, ainda que com raiva, que eu vou te perdoar sim, mas eu liberei o perdão por obediência à palavra. Sabe o que acontece? O Espírito fala, muito bem, filho, você me obedeceu. Agora eu vou liberar sobre a sua vida o bálsamo. E aí toda a dor que foi causada por alguém, ela já não vai doer mais, porque o remédio foi dado. Que delícia, querido. Como nós lemos lá no comecinho, a primeira frase, o perdão é o remédio para a alma. Oh, glória. Presta atenção nisso. Jesus disse, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6,15. Olha só. Jesus disse, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Quer ser perdoado por Deus? Querido, a gente vive pecando. Eu preciso do perdão de Deus todo dia, todo momento. Porque às vezes a gente peca por pensamentos, por palavras, por olhares, por desejos, por coisas que a nossa carne muitas vezes faz com que nós caiamos em algum tipo de erro. E aí a gente precisa se arrepender, pedir perdão. A gente volta e meia está cometendo algum pecado. Magoa alguém com alguma palavra. Temos que tomar o cuidado de não pecar, é lógico.
Porque o pecado na vida do cristão é um deslize, não pode ser uma rotina. Mas a gente peca. E quando a gente peca, eu preciso do perdão. E quem é que vai me perdoar? O Pai. Mas como que o Pai me perdoa se eu não perdoo? Se a palavra dele tem uma condição. Aqui existe a palavra, a palavra perdão e a palavra perdoado, uma coisa está atrelada à outra, elas estão condicionadas. Eu só consigo ser perdoado por Deus se eu perdoar o meu próximo. Se eu perdoar quem me machucou. Então eu só consigo ser perdoado por Deus quando eu perdoo. Existe uma condição aqui. Ah, mas eu aceitei Jesus, não está tudo certo? Não está tudo certo se você não se arrepender e pedir perdão. Não está tudo certo se você viver no pecado e não perdoar os outros. Ou não pedir perdão para aquele que você magoou. Ah, mas eu posso continuar vivendo a minha vida normal. Não, querido. Ser cristão é um sacrifício diário. É saber que eu tenho que renunciar à minha vontade. É renunciar à minha carne. E a minha carne, ela não vai querer perdoar. A minha carne não vai querer as coisas de Deus. Então eu luto todos os dias. É uma batalha diária que tem que ser obedecida para que eu alcance as coisas de Deus, o melhor de Deus. Deus vê o nosso esforço, o nosso sacrifício. Deus vê a nossa batalha diária. Ele está pronto a nos perdoar. E por isso que o perdão é algo que nenhuma pessoa merece o perdão. É uma luta, é algo constante, é a misericórdia de Deus agindo. Então, se Deus age com misericórdia sobre as nossas vidas, eu tenho que aprender a usar de misericórdia para com aqueles que me ofenderam. É condicional. Uma coisa está ligada à outra. É uma lei que não pode ser quebrada. E se eu quero prosperar, se você quer prosperar na sua vida cristã, eu e você precisamos aprender esta lei, que é a lei do perdão. A Bíblia diz ainda que se você sabe que alguém tem alguma coisa contra você, deve ir até esta pessoa e pedir perdão a ela. O perdão é bênção para a sua vida e não para quem o feriu. Olha só, o perdão é bênção para a sua vida e não para quem o feriu. Não devemos perdoar somente quem nos pede perdão, mas também aqueles que não se arrependeram do que fizeram. Então, querido, olha só, eu tenho que perdoar as pessoas não somente quando ela vem me pedir perdão. Não é isso, eu não preciso esperar isso. Mas eu também tenho que perdoar aqueles que não se arrependeram do que fizeram. Muita gente vai fazer algo contra você e não vai nem se arrepender. Mas você tem que liberar o perdão para ela, independente dela aceitar ou dela reconhecer que errou ou não. Devemos entender que o perdão é o remédio para a alma. Devemos praticá-lo diariamente e sempre sondar os nossos sentimentos, pois uma pequena raiz de amargura poderá nos destruir. Olha só, devemos praticá-lo diariamente e sempre sondar os nossos sentimentos, pois uma pequena raiz de amargura pode nos destruir. Queridos, não deixe que raiz de amargura brote no seu coração. Quando aqui o escritor está dizendo, a palavra de Deus também fala raiz de amargura, porque raiz é o que está embaixo da terra. Você não vê a raiz das árvores, você não vê o que está embaixo da terra, você vê o que está em cima. Então, muitas vezes o sentimento, ele está lá dentro, não está exposto para fora, mas está lá dentro, uma pequena raiz. Ela vai fazer com que aquilo que está lá tão pequeno comece a crescer. É como uma semente. A semente, o que acontece? Você planta uma semente no seu jardim, na sua horta. Essa semente, ela morre e ela começa a se abrir. E dela começam a sair as pequenas raízes. E essas raízes vão se firmando no solo. E elas vão crescendo e se tornando uma grande árvore. Mas ela começou pequena. Assim
Nós precisamos sondar os nossos sentimentos e olhar se existe alguma raiz de amargura. E se existe, temos que tirá-la. E qual a forma de tirar uma raiz de amargura? É: Senhor, eu libero perdão para fulano de tal que me magoou, que me fez mal, e eu não quero que nenhuma raiz de amargura fique no meu coração. Portanto, eu te peço, ó Espírito Santo, tira toda a raiz de amargura e vem com teu bálsamo, vem com teu remédio e cura as minhas feridas, cura as minhas emoções, cura os meus sentimentos, e que esta raiz de amargura morra em nome de Jesus. Ponto final. O Senhor vem, derrama o bálsamo, cura e tira a raiz. Portanto, nós precisamos estar examinando constantemente se existem sentimentos ruins em relação a outras pessoas, se ficou mágoa, se ficou rancor, e não guardar isso. Guardar rancor, querido, vai te destruir. Olha só, quando pedimos perdão, devemos ser claros sobre o motivo pelo qual estamos fazendo isso, pois, por mais vergonhoso que seja, é assim que somos livres das acusações. Então, por mais vergonhoso que seja expor o nosso pecado, expor o motivo do qual nós estamos pedindo perdão, precisa ser feito, porque é você ser claro no seu pedido de perdão que te traz a cura. Confessar é o verdadeiro ato de arrependimento que nos leva a pedir o perdão. Confessar é o verdadeiro ato de arrependimento que nos leva a pedir o perdão. Então, quando você confessa o seu pecado, quando você confessa o mal que você fez para alguém e mostra o ato do arrependimento, né? Confessar é o ato do arrependimento. Mostra que você está arrependido quando você abre a sua boca e diz: fulano, eu fiz esse mal contra você e eu estou arrependido. Então, o ato de confessar mostra o arrependimento, e aí sim, esse arrependimento nos leva a pedir perdão e perdoar. Quando Deus nos perdoa, Ele lança o que fizemos em um mar de esquecimento. Perdoar é deixar para trás e nunca mais buscar. Se você perdoou alguém, querido, nunca mais lance em rosto aquilo que a pessoa te fez. Não jogue na cara. Não fale: você fez isso para mim, porque você fez aquilo lá atrás. Se você já perdoou, esquece. Mas se a pessoa fizer de novo, não lance lá atrás. Fale do momento. Fale do que ela fez agora, não do que ela fez lá atrás. Porque o que ficou para trás já foi perdoado. Assim faz o Senhor. Ou então, quando chega para Deus, se coloca na posição agora aqui, ó, entenda isso. Já pensou você chegar para Deus e falar: Senhor, me perdoa porque eu pequei. Aí Deus olha para você: mas você ontem fez a mesma coisa, antes de ontem fez a mesma coisa, e não sei o que, e Deus fica lançando no teu rosto as coisas que você fez? Deus não faz isso. Quem faz isso é o acusador, é o diabo. O diabo faz isso. Ele fica te acusando diante de Deus todo o tempo. Mas Deus não lança em rosto aquilo que nós já nos arrependemos lá atrás, porque foi perdoado. E uma vez perdoado, está perdoado, querido. Então, não faça a mesma coisa com os outros, se você não quer que façam para você. Então, assim, é a palavra de Deus que está nos ensinando. Eu não posso lançar no rosto das pessoas aquilo que elas fizeram lá no passado, sendo que eu já liberei perdão para elas. Porque se eu continuar lançando no rosto, é porque eu não perdoei. E se eu não perdoei, eu estou em pecado. Prestou atenção nisso? Isso é forte, hein? Assim como Deus lança no mar do esquecimento aquilo que nós pecamos contra Ele, assim também eu e você temos que fazer a mesma coisa quando alguém peca contra a gente. Mas quantas vezes eu preciso perdoar? Quantas forem necessárias. É assim que Jesus ensinou. Pai, quantas vezes eu tenho que perdoar? 7?
70 vezes 7 ou quantas forem necessárias, disse Jesus. Então não tem limites para se perdoar. É perdoar em todo o tempo. Não tem limite. Olha, assim como não existe limite para o perdão de Deus para mim e para você. Deus está disposto a nos perdoar sempre. Querido, se você hoje está desviado, se você está aí na sua casa ouvindo essa lição da escola bíblica, mas está afastado dos caminhos de Deus e está com vergonha, porque eu pequei, eu fiz tanta coisa errada, saiba que o perdão de Deus está te alcançando agora e é desejo de Deus te perdoar se você se arrepender. Não deixe que a vergonha e que o diabo fique falando para você, você não pode, Deus não vai te perdoar, porque o amor de Deus por mim e por você é muito grande. E Ele nos perdoa sempre. Não há limites para o perdão de Deus. Assim como não pode haver limites para que nós perdoemos os outros que nos ofenderam. O convívio pode não ser tão fácil e muitas vezes a gente está longe dessas pessoas. Mas não significa que eu não tenha que liberar perdão. Porque se eu não fizer, quem vai sofrer sou eu. Já disse isso. A falta do perdão é como tomar um copo de veneno e querer que a pessoa morra. Quando na verdade o único prejudicado sou eu se não perdoar. Olha só. Muitas pessoas sofrem de enfermidades psicológicas e emocionais por falta de perdão. O câncer é uma enfermidade ligada à área emocional. Os cientistas já provaram isso, que muitos tipos de câncer estão ligados à área emocional. Cânceres de estômago estão muito ligados a essa área. Há úlceras, existem úlceras que são úlceras nervosas. Por quê? Porque são causados pelo emocional abalado. Doenças que são geradas na área psicológica. Por quê? Por falta de perdão. Então, não são todas, não estou dizendo que são todas, mas algumas enfermidades estão diretamente ligadas à falta de perdão. E aí a pessoa chega na igreja, pastor, ora por mim, eu estou doente. E muitas vezes nós vamos orar por essa pessoa e ela não vai ser curada. Não porque Deus não tenha poder de curá-la, mas porque o pecado ou porque a doença está ligada à falta de um perdão. Está entendendo? Então, muitas pessoas ainda estão enfermas porque não liberam perdão, porque trazem consigo raiz de amargura. Porque lá atrás alguém fez algo e ela até hoje se sente ou se ressente por algo do passado. E o passado, já diz o nome, é passado, então tem que ficar no passado. Quando as pessoas trazem isso para o seu futuro, elas estão carregando consigo males do passado que vão causar doenças emocionais por falta de perdão. Tá vendo como que isso é pesado? Quer progredir na sua vida espiritual? Quer ter sucesso na sua vida financeira, emocional, espiritual? Libere perdão e perdoe. E peça perdão para aquele que você magoou. Só assim a sua vida vai para frente. Quer ser curado de muitas enfermidades? Então sonde no seu coração, sonde nos seus pensamentos, nas suas emoções, se você não está carregando raiz de amargura. Porque se estiver, libere perdão e deixe que o bálsamo de Deus te cure. Pedir perdão e perdoar é trazer a bênção de Deus sobre a sua vida. Oh, glória a Deus! Tremendo! Pedir perdão e perdoar é trazer a bênção de Deus sobre a sua vida. É abrir as portas da prosperidade. O perdão é uma palavra de vitória. Oh, glória a Deus! O perdão é uma palavra de vitória. Portanto, amados, chegando já ao fim da nossa lição, perdoe. E se você sabe que você magoou alguém, vá até essa pessoa e peça perdão. Não demore com isso. Porque Deus quer te perdoar. Mas para que Ele te perdoe, é necessário você também aprender a perdoar. É necessário arrependimento. Sem arrependimento, não há remissão de pecados. Tá bom?
Olha só, Mateus 6,14. Porque se perdoardes aos homens as vossas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Feche os seus olhos. Pai querido, Pai amado, nós aprendemos hoje, Senhor, algo tremendo da Tua palavra. Perdoar e pedir perdão. Como isso é forte. Portanto, que Teu Espírito Santo nos convença do nosso pecado, para que nós estejamos nos arrependendo, para sermos perdoados, confessando os nossos pecados para sermos perdoados. Assim também, Senhor, que nós possamos liberar o perdão para qualquer pessoa que nos tenha magoado. Senhor, sonda o meu coração, e se há alguma raiz de amargura, ó Deus, que neste momento, Senhor, eu libere perdão, que o nosso irmão que está em casa libere perdão para aquele que o magoou, e que possamos ser sarados, possamos ser tratados pelo Teu bálsamo, Senhor Jesus. Nós te pedimos e desde já te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, Deus abençoe vocês. Espero que tenham gostado dessa lição e até a próxima, no nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz.